receba no Senhor uma palavra poderosa de vida eterna nessa noite. Nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, a palavra do Senhor diz assim, Lucas 23, 13. Pilatos, então, reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse: vocês me apresentaram esse homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele nos crimes de que vocês o acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que ele seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora este, solte Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediram. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Você pode se assentar, ficar à vontade no seu lugar. Nós estamos em uma série de mensagens sobre o caminho da cruz. E o caminho da cruz, ele é poderoso para nos ensinar muitas e muitas coisas. Na semana passada, eu preguei sobre as escolhas certas no meio do nosso caminho. E nessa noite, eu queria pregar fazendo o antagonismo disso. O tema dessa noite é escolhas erradas. Alguém aí já errou na hora de escolher? Chegou num lugar para pedir uma comida, olhou no cardápio e falou: não, eu estou acostumado com esse aqui, mas esse aqui é diferente, vou arriscar pedir hoje. Quando chegou, escolha errada. Estava num lugar, de repente no trânsito, você está numa cidade que você não conhece, você está olhando o seu guia de GPS, o Waze ou Google Maps, e de repente você está olhando uma curva lá que está dando no mapa, você não sabe se é na daqui, na da frente, você fica na indecisão e você fala assim: eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu viro agora, eu deixo para virar um pouco mais tarde, eu vou. E quando você vai, escolha errada. E você há de convir comigo que toda vez que nós fazemos uma escolha errada, essa escolha errada nos traz um preço, e a gente paga o preço por escolher errado, sim ou não? Se é na comida, você desperdiçou dinheiro, porque você vai ter que pedir outro ou ir embora para casa com fome. Se você errou o caminho, você vai ter que suportar o aplicativo virando para você e falando assim, ó, aquela palavra que a gente odeia, recalculando. E aí você tem que retornar o caminho e consertar. E qual que é o nosso propósito dessa noite? Essa história vão ter várias escolhas erradas. Para ser necessário com você, 3. Nós falamos que Jesus ele passa por vários julgamentos. E uma das pessoas que ele passou foi Pilatos. Pilatos avalia a causa, diz que Jesus não era digno de morte. Manda para um outro agente do exército romano, que é o cargo de Herodes, e o Herodes da época julga e diz que ele não é culpado, volta para Pilatos, e agora Pilatos recebe pela segunda vez Jesus. E nesse novo julgamento, Pilatos pergunta 3 vezes para a multidão: eu não achei por que vocês querem acusar esse homem. E o texto diz que a multidão não quer nem saber e fica: crucifica, crucifica, crucifica. Pilatos vira para eles e diz assim: olha, nós estamos na época do ano que eu posso liberar alguém que fez uma coisa errada.
De um lado eu tenho aqui um Zé Ninguém chamado Barrabás, brigador de briga de bairro, que traz revolta no meio do povo, faz barraco na rua que ele mora, matou uma pessoa numa briga de rinha. E do outro lado eu tenho Jesus, a quem vocês alegam ser o rei dos judeus. A multidão solta o tal de Barrabás e prende esse tal de Jesus. Mais uma vez, Pilatos vira e pergunta: olha, eu não entendo por que vocês querem tanto crucificar esse homem, porque eu não vejo nada que ele fez de tão grave assim. E o texto finaliza dizendo o quê? Que o grito da multidão foi tão alto, mas tão alto, que a vontade da multidão prevaleceu. E a perícope termina dizendo assim: e Pilatos entregou Jesus a eles para que fizessem a sua própria vontade. Irmãos, isso é extremamente sério. Colocar a vida de alguém, ou como vão dizer as pessoas mais sábias da política, da sociologia, ou até mesmo da filosofia, deixar que uma multidão faça escolhas é algo muito, muito, muito perigoso. Essa história de Jesus, ela me lembra uma história que aconteceu aqui no Brasil, que é uma história chamada a história dos irmãos Naves. Alguém já ouviu falar dessa história? Essa história é muito contada para os alunos da turma de Direito. E essa história basicamente vai dizer, é uma história real mesmo, que na época da Era Vargas, dois irmãos que moravam no interior de uma cidade, eles são acusados de terem matado uma pessoa que sumiu daquela cidade e ninguém sabia o paradeiro. Ali, o delegado fica sabendo do caso, instaura um inquérito, começa a pesquisar e de repente ele chega a um consenso. Haviam dois irmãos, eu não sei o primeiro nome deles, mas o sobrenome era Naves. E ele conclui que esses dois irmãos mataram esse homem, sumiram com o corpo dele e aqueles homens precisavam pagar. Só tinha um problema, como no caso de Jesus: não havia provas para condenar aquele homem. E essa história verídica diz que esse delegado prende esses irmãos, ele açoita esses irmãos para eles confessarem o crime, mas eles não confessam. Levam a mãe desses homens, estupram a mãe desses dois irmãos na frente deles para eles confessarem. E essa mãe, durante o abuso, diz para eles assim: olha, não confessem se vocês não fizeram, porque eu prefiro aguentar o preço do que ver a injustiça de vocês. E aqueles homens agora são levados a júri, e no primeiro júri eles são inocentados pelos aqueles jurados que estavam lá. Mas o desejo ardente da multidão e das autoridades que precisavam arrumar quem era o culpado daquela morte faz com que algum malabarismo jurídico que se tenha um novo júri, e agora os jurados são a multidão revoltada com o caso que já tinha tomado uma repercussão nacional no Brasil. E aí no segundo júri, o clamor da multidão, ele prevalece, e agora aqueles dois irmãos são condenados. Eles passam a vida toda na cadeia. Um daqueles irmãos, devido às múltiplas violências que ele sofre ali, e a idade já muito limitada, um desses irmãos morre. E o outro continua passando a sua velhice na cadeia. Só que um belo dia, 18 anos depois, a pessoa que tinha sumido resolve aparecer, chega no vilarejo e fala: eu estava devendo um trocado para o ciclano, eu decidi fugir de madrugada para ninguém me ver e eu não ter que pagar a dívida. E como é que volta a vida de quem passou 20 anos na cadeia, preso, dizendo a vida inteira que não fez algo? Como trazer à vida alguém que morreu por algo do qual não tinha culpa? Você entende o quanto uma decisão errada pode afetar por inteiro a vida de alguém?
O quanto uma decisão errada, que para nós parece ser fútil, ela pode na verdade ser o critério para nos levar a uma vida inteira de morte, desgosto e sofrimento. Aquela multidão, eles não apenas decretaram a morte de alguém que eles desejavam por vingança ver morto. Certamente aquela acusação e aqueles gritos de morte levaram aquelas pessoas a experimentarem uma morte eterna na vida delas. Porque a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e todos que tiveram que gritar crucifica-o, tiveram que ver nem a morte parar o Filho de Deus. Mas nessa noite o que nós precisamos entender? O que aquela multidão errou que eu posso aprender para que eu não erre como aquela multidão errou? Para que eu não vá sobre os gritos do que a multidão me manda fazer? E se nós olharmos para esse texto, os versículos 14 ao 18 vão dizer assim, olha lá. E lhes disse: vocês me apresentam esse homem como sendo um agitador do povo. Mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. Ele era obrigado a soltar um detento por ocasião da festa. Todavia, a multidão, porém, gritava: fora com esse, solte-nos Barrabás. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Uma primeira regra que eu acho que todo mundo tem que ter na sua vida é de escutar o outro antes de acusá-lo, amém? É a primeira regra que a gente tem que ter na nossa vida. Mas olha o que essa multidão está fazendo. Barrabás, ele está simplesmente fazendo uma pergunta. Olha, vocês já levaram esse homem para a casa de Caifás, vocês já levaram esse homem para a casa dos sacerdotes, vocês já levaram esse homem para o Sinédrio, vocês levaram esse homem diante de mim, Pilatos, eu mandei esse homem para Herodes, esse homem voltou para cá de novo para eu condená-lo, só que eu não vi ninguém apresentar um motivo plausível para que ele fosse condenado à morte. Alguém pode me dar uma explicação sobre isso? Repare que a multidão, ela não dá uma resposta plausível do que ela acha que Jesus fez para ser digno de morte. O que a multidão quer? E ela grita e ela almeja o desejo que ela quer. A multidão começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas a multidão não fala qual o motivo para que Jesus fosse crucificado. Sabe o que eu aprendo nessa noite? Muitas vezes nós chegamos diante de Deus para orar e a gente começa a clamar por algo que a gente quer muito. Eu quero muito isso, Deus. Eu quero muito aquilo, Deus. Eu quero muito, eu almejo muito isso aqui. Eu quero. E a gente vai deixando os nossos desejos diante do Senhor. E muitas vezes o Senhor pergunta para nós assim: por que você quer o que você está me pedindo que você quer? E a gente faz como a multidão, a gente não responde para Deus o porquê da nossa oração. A gente continua como filhos mimados dizendo: eu quero, não importa o que eu quero, eu apenas quero. Toda vez que você clamar ao Senhor algo e você não souber explicar para Ele o motivo de por que você está querendo aquilo, você corre um sério risco de estar fazendo escolhas erradas. Eu vou te dar um exemplo de coisas que as pessoas muito fazem. As pessoas têm mania de andar na onda do que todo mundo está fazendo. Ai, a moda agora é ser youtuber, então eu também vou ser youtuber. Aí todo mundo quer ser youtuber, mas qual que é o seu propósito nisso? Ai, a moda agora é, sei lá, ser coaching. Aí todo mundo quer ser coaching, mas você pergunta aqui: você é coach de quê? Não sei, eu só sei que eu sou. Eu tenho desenvolvimento nas minhas mãos. A gente vai andando por ondas,
mas a gente não sabe explicar o porquê. Não, por que você está querendo? Não, eu estou querendo porque todo mundo tem aquele carro, eu quero ter aquele carro também. Mas qual que é o seu propósito para isso? Eu quero aquela casa, eu quero aquele banheiro, com aquele lugar, com aquele espelho, com aquele negócio, com aquela banheira. Mas por quê? Eu nasci, irmãos, na igreja e eu vi em ministério as pessoas fazerem isso. Eu passei pela onda que todo mundo queria ser pastor de jovens. Eu passei pela onda que todo mundo queria ser evangelista. Depois eu passei por uma onda que todo mundo queria ir para as missões na África. Agora eu não sei que moda que nós estamos vivendo mais, mas eu vi muita gente embarcando na moda, indo na moda, eu quero ser o que todo mundo está sendo. Se todo mundo está pregando, eu quero pregar também. Se todo mundo está cantando, eu quero cantar também. Se todo mundo está tocando, eu quero tocar também. Se todo mundo é evangelista, eu quero evangelizar também. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha para essa mão maravilhosa que Jesus te deu, nem os dedos dela são iguais. Aonde um dedo seu vai, o outro não alcança. Aonde uma mão sua toca, a outra não é capaz de fazê-la. Cada um dos seus dedos tem uma digital. O Senhor te desenhou como uma figura única, de propósito único, com experiências únicas para viver nele. E se nós não começarmos a ser intencionais em orar ao Senhor, Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou dar carona para todo irmão da igreja que morar no meu bairro. Fala amém. Deus vai dar, porque você está mostrando propósito. Senhor, se o Senhor me abençoar com o poder da oratória, sempre que uma igreja me convidar, eu sempre vou ir lá e eu nunca vou cobrar dinheiro como se fosse um serviço. Fala amém, amém. Senhor, se o Senhor me abençoar com muito recurso, eu vou ser alguém que nunca vai deixar a igreja do Senhor faltar recurso nela. Irmão, se você tivesse entendido, você ia falar um amém mais alto. Quando a gente ora com propósito, o Senhor avalia não a nossa oração, mas o propósito por trás da nossa oração. Você consegue compreender isso? Se nessa noite a gente começar a dizer para Deus, Deus, se o Senhor me levar ao concurso que eu preciso passar, eu vou te honrar e eu vou ser um servo fiel naquele lugar. Se o Senhor me levar ao lugar que eu preciso, no dom que eu preciso, no lugar que eu estou orando, na condição que eu estou orando para viver, eu serei um eterno fiel ao Senhor e honrarei os princípios da sua palavra. Nós adoramos um Deus que responde. Mas a nossa escolha diante do Senhor precisa ser assertiva. Só que a história continua nos versículos 20, onde a palavra vai dizer assim: Pilatos, querendo soltar Jesus, ele falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifique-o, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, eu não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Sabe, olha que interessante. Pilatos está vendo esse julgamento errado, ele está vendo a multidão gritar e não apresentar um motivo, não apresentar a acusação, e ele dá mais uma oportunidade. O texto termina dizendo que ele dá inclusive a terceira oportunidade. Fala para mim, o que esse homem ele fez de errado? Só que a multidão só quer gritar: crucificam, crucificam, crucificam. Irmãos, olhem que interessante, como eu disse aqui, olha o tamanho do julgamento de Jesus, observa isso aqui. Caifás, que era o sumo sacerdote da época, o supremo homem do entendimento legislativo, jurídico, sacerdotal dos judeus, ele avalia o caso de Caifás e fala: bom, questão religiosa, eu não posso acusar. Aí passa para esse momento de sinédrio. O que era o sinédrio? Agora não só Caifás, mas como se fosse hoje na nossa igreja, o presbitério se reúne e fala: vamos discutir essa questão. E o sinédrio, aqueles irmãos mais sábios da igreja, dizem: olha, não há um motivo para nós crucificarmos ele.
Encaminham ele para Pilatos. Pilatos avalia a situação também. Agora, na questão do direito dos judeus, vista aos direitos romanos, não, também não identifiquei. Vou mandar esse homem para Herodes. Agora Herodes recebe Jesus de novo, e ali na avaliação do caso ele olha, Herodes lá na responsabilidade de olhar o que aquele homem infringiu no direito romano, ele diz, bom, eu também não achei. Herodes volta a bola para Pilatos, como eu disse, mais uma vez, o que acontece? Pilatos está avaliando, ele está dizendo, eu não estou encontrando nada. Mas como nós lemos, o que a multidão quer? A morte de Jesus a todo custo. Agora, sabe o que eu aprendo aqui? Olhe quantas pessoas disseram assim, não é sábio matar esse homem. Olha quantas pessoas, eu não estou falando de multidão, de pessoas comuns, eu estou falando de pessoas com autoridade jurídica, autoridade sacerdotal, autoridade dos homens, autoridade de Deus. Eles estão avaliando o caso dizendo assim, olha, eu acho que Jesus ele não merece a morte. Mas ao contrário do que todo mundo que tem autoridade está falando, aquela multidão está gritando, eu quero que crucifique. Irmãos, muitas vezes a gente é assim. Está todo mundo falando para nós que não é para a gente fazer uma coisa. Os especialistas da área estão falando para nós, não vai por esse caminho. Você chega no seu pastor, troca uma ideia com ele, ele diz assim, olha, me parece que isso aqui não é interessante. Você vai conversar com alguém que, sei lá, já tem uma experiência de vida, já tem alguns anos na sua frente de vida, de maturidade. Ele vira para você e fala assim, olha, esse caminho não me parece bom. E em vez de escutar o conselho dos sábios, a gente anda na vereda dos ímpios e lá na frente o que acontece? A gente cai. Você pode anotar uma frase no seu coração nessa noite. Se todo mundo está dizendo um conselho para você fazer um caminho diferente e só você quer fazer aquele caminho, isso significa então que todo mundo está errado para você estar certo? Você então é o ser supremo dotado de toda a sabedoria humana, de todo o conhecimento celeste nos céus e na terra, que vai contrariar o conselho de todos para você fazer estritamente o que você quer, e pelo que eu estou entendendo, e você ainda acha que o seu próprio caminho vai dar certo. Irmãos, olha como isso é sério. A Bíblia diz que aquele que escuta o conselho do sábio, ele vive mais tempo, enquanto aquele que escuta o conselho do louco, esse mesmo conselho leva para a morte. Muitas vezes Deus levanta pessoas sábias para caminhar conosco, exatamente para não deixar que o nosso caminho se perverta no meio da nossa história. Sabe, eu não estou dizendo que você tem que escutar tudo e todos, que você tem que matar os seus sonhos, que você precisa caminhar sempre igualzinho todo mundo, escutando todo mundo, mas existem pessoas que você sabe, você reconhece que elas têm autoridade de Deus na sua vida, e essas pessoas você precisa aprender a escutá-las. Tem um conselho que ele não é bíblico, e eu só lembro da minha avó falando isso, eu nem sei se o ditado é mais ou menos assim, mas serve. Quem não escuta conselho, escuta. Coitado. Você já ouviu esse ditado? Então não sou só eu. Meu irmão, se todo mundo está dizendo uma direção para você, cuidado. Não é possível que só você está certo. Eu não consigo acreditar nisso. Mas a história continua, olha o que diz os versículos 24. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, e a quem eles pediram. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Pilatos está fazendo assim, bom, eu insisti, eu tentei, é o que vocês querem, então assuma a responsabilidade do que acontecer com esse homem. Diferente de Lucas, Lucas não estava lá, ele está escrevendo a história que alguém falou para ele que estava lá vendo.
Mas Mateus, que estava lá, diz inclusive que Pilatos, ele pega uma bandeja, ele lava as mãos e fala: olha, eu lavo as minhas mãos. É daí que nasce esse ditado: eu lavo as minhas mãos e entrego o sangue desse homem para a responsabilidade de vocês. Irmãos, sabe o que eu acho também muito interessante desse texto? Porque a realidade fática do lugar, digamos assim, é que a multidão está gritando: crucifica-o. Mas toda a multidão tem um líder, não tem? Toda a multidão tem alguém para ser o cabeça, para você conversar, para você ter a ideia, para você entender por que a multidão está se reunindo. E naquele caso em específico, as pessoas que eram aqueles que estavam fomentando a multidão eram os sacerdotes e sumos sacerdotes que porque queriam a morte de Jesus por inveja deles. E eles estavam a todo tempo inflamando a multidão, dizendo: gritem aí, porque se vocês gritarem, a gente consegue o que quer. Gritem aí, porque talvez o nosso voto com o grito de vocês vença o voto do Sinédrio, que falou que ele não merecia a morte. Sabe o que eu acho engraçado? Aqueles homens, eles eram sacerdotes. Sabe o que é sacerdote? Sacerdote é para qualquer religião aquela pessoa que representa o líder da instituição, que busca a Deus. Por exemplo, na igreja católica, o padre; na igreja evangélica, o pastor; sei lá, na religião espírita, se eu não estiver errado, imagino que seja o pai de santo. É a figura do sacerdote. É aquela pessoa que representa a pessoa que, se ninguém buscar a Deus, pelo menos você sabe que aquele lá tem a obrigação de estar buscando ao Senhor. E é interessante que essa história me impressiona, porque esses sacerdotes que querem a morte de Jesus, eles vão em Caifás, eles vão no Sinédrio, eles vão em Pilatos, eles vão em Herodes. Eles só esqueceram de buscar a opinião da pessoa que deveria ser a pessoa mais importante da vida deles: Deus. Eles perguntam para todo mundo a opinião deles, eles procuram a morte de Jesus em todo mundo. A única pessoa que eles não consultaram deveria ser aquele que eles deveriam consultar em primeiro lugar: Deus. Está vendo a escolha errada? A pior escolha errada da nossa vida é essa terceira. Quando a gente espera os conselhos de todo mundo para depois tentar entender a opinião de Deus. Ou pior ainda, quando a gente escuta todo mundo ou não escuta ninguém, faz o que quer e a gente não consulta a única pessoa que nós deveríamos consultar. Aliás, a primeira pessoa que nós deveríamos nos preocupar com a opinião: Deus. E se eu não escuto Deus, se eu não estou sensível a saber o que Deus quer de mim, parabéns, eu estou altamente sugestivo a errar nas minhas escolhas. João, sobre o que eu tenho que consultar a Deus? Sobre quais escolhas eu tenho que consultar a Deus, irmão? Sobre todas. Todas. Até se você vai fazer miojo de picanha ou miojo de legume, todas as escolhas, pergunte a Deus. Se eu mudo de emprego, não sei, pergunta a Deus. Se eu vou investir em um negócio novo, eu não sei, pergunta a Deus. Se eu troco, se eu mantenho, se eu vivo uma vida diferente, se eu vou por um outro caminho, eu não sei, pergunte a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas esperam de nós líderes muitas respostas que às vezes a gente não tem. E a minha resposta para você é: se eu não tiver respostas, ou se a pessoa que você confia não tiver respostas, independente se ela tiver, a pessoa mais importante de você saber a opinião é Deus. Talvez se aqueles homens tivessem orado a Deus, eles já teriam entendido que aquele homem, Jesus, o Nazareno, ele era o Filho de Deus e não precisava daquele plano de morte. Uma escolha errada pode te levar a caminhos errados, mas uma oração certa pode te abrir caminhos que as suas mãos jamais abririam.
Eu queria finalizar com uma história que eu ouvi enquanto eu preparava esse sermão. Diz-se uma história real de um homem que ele andava procurando entender uma aldeia que tinha poucas pessoas, mas sempre ganhava muito dinheiro e tinha o PIB muito alto. E quando ele chega nessa cidade para pesquisar, ele percebe que era uma cidade como a nossa, em Boa Esperança, de um lago que não era tão grande assim para os padrões do acostumado naquele país. E naquele lago, que era de água doce, muitos navios, inclusive aqueles navios que transportam cargas no meio do oceano, eles estavam ali, sendo regulados, sendo ajustados. E aquele homem agora pergunta: olha, por que vocês tiram os navios do meio do mar, do lugar aonde normalmente eles navegam, e trazem para uma cidade pequena, que muitas vezes esse navio não tem nem como fazer alguma manobra, porque o lago é pequeno, a água é doce, não tem nada a ver com a estação que o barco precisa ir, que a frota ali, digamos assim, precisa caminhar. E aqueles homens que trabalham ali dizem assim: olha, a gente traz os barcos para esse lugar, porque quando os barcos estão no meio do mar, o mar está soprando ondas o tempo todo e o barco fica movimentando. E enquanto o barco está movimentando, a gente não consegue fazer a manutenção adequada. Então a gente traz para um lugar menor, com água doce, para que aqui a gente consiga trabalhar com tranquilidade. Aqueles homens ensinam também que o melhor lugar para você alinhar a bússola de um navio é quando você está diante de águas paradas, e aí você consegue regular a direção para onde aquele navio precisa estar regulado para caminhar. E lendo essa história, a moral dela, na verdade, é que muitas vezes a gente precisa ir para um lugar mais calmo para entender o que Deus está querendo regular e falar nos nossos ouvidos. A gente precisa estar num lugar assim mais tranquilo, para que quando Ele mexer em nós, a nossa rota seja alinhada, sem dúvida de que as ondas do alto mar vão nos atrapalhar a ver o caminho certo. Você pode achar que você está aqui nessa noite porque você quis estar. Você pode achar que você está aqui nessa noite porque o seu coração ansiou por esse lugar, porque alguém te chamou para estar aqui. Mas a verdade é que nessa noite Jesus está te trazendo para um lugar menor, para um lugar mais sensível, para um lugar mais aconchegante, para que você possa ser ajustado por Ele e ouvir a voz dEle nessa noite. Eu quero te convidar para você ficar de pé. Nessa noite nós vamos orar para que o Senhor mostre a nós o caminho. Para que, se talvez até aqui nós estamos escolhendo as coisas sem motivo, orando porque nós simplesmente queremos, e por mais que alguém falou que não, a gente continua querendo. Talvez nós chegamos aqui nessa noite já com tudo pronto, com a caneta pronta, com o contrato pronto, com a decisão tomada, mas a gente não orou para Deus para saber qual é e o que é que Deus quer de nós. Nessa noite nós vamos orar por isso. E nós vamos entregar a nossa vida diante de Deus. Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus. A gente já sabe o que é, Senhor. A gente tem esperança de onde a gente quer chegar. Nós já temos os nossos olhos fitos, muitas vezes até em direção a um lugar, em direção a alguém. Mas nessa noite nós queremos orar, Deus, para que a Tua vontade seja revelada a nós. Nessa noite nós oramos em nome de Jesus, para que a brisa suave do Senhor, ela alcance os nossos corações e encha-nos de paz, Senhor. Que as nossas escolhas nessa noite não sejam simplesmente sem motivo. Que, Senhor, a nossa oração nessa noite não seja uma oração apenas porque nós queremos algo. Mas nessa noite nós oramos
para saber a Tua vontade. O Senhor é o Pai nosso que estás nos céus. E portanto nós oramos, seja feita a Sua vontade nas nossas vidas, assim como é feita a Sua vontade aí nos céus. Nós oramos em nome de Jesus, para que a Sua vontade se cumpra nas nossas vidas, que nessa noite, Pai, se o Senhor ainda não soprou em nós a decisão mais correta de ser tomada, nós oramos nessa noite em nome de Jesus, sopra em nós a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós nos dispomos, Senhor, ainda que essa vontade seja não, ainda que o nosso desejo não seja correspondido, nós sabemos que a nossa melhor escolha está no Senhor e nas Suas mãos. Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo.